pelo chamado, e ao nos chamar, esses atos todos vão acontecendo conosco, é um após o outro, como se fosse um efeito dominó, imediatamente, e um vai gerando o outro, vai produzindo o outro. Então, nós já vimos que é o chamado que começa, regeneração, novo nascimento, e hoje nós vamos entrar aqui no aspecto da conversão. Então, o que acontece na conversão? Então, vamos lá. Lembrando que a doutrina em si, da salvação, a doutrina bíblica da salvação, tem a ver com a aplicação dos resultados da obra que Cristo conquistou para nós, sobre nós. O que Cristo fez foi lá na cruz, e o que Cristo fez na cruz precisa ser aplicado sobre nós, sobre o pecador. O fato de Cristo ter feito na cruz, e só isso, a gente diz só isso, não que seja pouco, mas na cruz, sem que a obra da cruz seja aplicada sobre nós, não produz o efeito salvífico, salvador. Então, os efeitos e a justiça de Cristo, que na cruz Deus traz contra o pecado, precisa ser aplicada sobre nós. Por isso a doutrina bíblica da salvação é entendida dessa forma, Pela sua total obediência ao Pai, pelo sofrimento dele, morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo conquistou-nos salvação do pecado e de todos os seus resultados. Cristo conquistou. Mas essa obra salvadora de Cristo não tem valor algum para nós até que tenha sido aplicada aos nossos corações e vidas pelo Espírito Santo. Então, por que um pecador vai se perder e vai ser eternamente condenado? Porque a obra que Cristo realizou lá na cruz não foi aplicada sobre ele. Então, esse é o ponto fundamental aqui da doutrina bíblica da salvação. E aí, então, Deus chama o pecador, lembra que o pecador está morto nos seus delitos e pecados, e sozinho ele não pode vir para Deus, que ele está morto. Morto não tem essa iniciativa, não existe sinal vital qualquer de vida em um morto. Ele precisa de uma obra sobrenatural e especial do Espírito de Deus, chamada de regeneração. Então o Espírito vai chamar e essas coisas todas vão acontecer com ele. Regeneração é o ato pelo qual Deus implanta a vida. Novo nascimento é o resultado imediato, quando o indivíduo recebe vida, ele manifesta vida. E ao manifestar vida, ele se volta para Deus. E esse voltar-se para Deus é o que é chamado de conversão. Então, de forma ilustrativa, a gente pode imaginar o seguinte: o indivíduo está caminhando para lá, e lá é a condenação eterna. E Deus está do outro lado, lado contrário. Então ele está caminhando para a condenação, no seu estado de morte espiritual, mas de repente, enquanto ele está caminhando para lá, o Espírito de Deus implanta a vida nele. Ao receber essa implantação da vida, os sinais vitais de que ele recebeu vida se manifestam, e ele percebe uma realidade espiritual. Ao perceber a realidade espiritual, ele imediatamente se volta para Deus. Então ele está caminhando para lá, ele dá as costas para lá e se reposiciona e se volta para cá. Isso aqui é chamado de conversão, Então a gente entra aqui no aspecto da conversão, pensando que é voltar-se do pecado, da sua condição espiritual para Deus. Essa volta, essa meia volta, ele está morto para Deus e vivo para o pecado. A regeneração lhe dá o novo nascimento e ele percebe isso, e agora ele dá a volta para Deus e ele se coloca em contrário ao pecado, ele morre para o pecado e ele passa a viver para Deus. Então é a inversão, Então esse voltar-se do pecado para Deus, na conversão, dois aspectos fundamentais acontecem na vida desse indivíduo: o arrependimento, que é um aspecto negativo, e a fé, que é um aspecto positivo. Então, vejam, irmãos, que é interessante aqui, é que às vezes a pergunta, o que é necessário fazer para alguém ser salvo? Imediatamente, a primeira resposta que vem, qual é? Se arrepender.
Vejam, o arrependimento aparece, digamos, no terceiro ato de Deus sobre a vida do pecador. Primeiro, ele é regenerado. Como resultado da regeneração, ele nasce para Deus. E ao nascer para Deus, né, e dar esses sinais vitais de que ele está vivo, ele se volta para Deus. E aí é que aparece o arrependimento. Então a pergunta, o que é que o pecador pode fazer para encontrar-se com Deus ou ser salvo? Se arrepender? Não. Arrependimento não é causa de salvação. Arrependimento é o quê? Consequência de salvação. Gente, isso é importantíssimo. E faz toda a diferença. Se alguém entende que arrependimento é causa de salvação, vai colocar a ênfase da salvação no indivíduo, na própria pessoa. Não, fui eu que me arrependi. Olha, tá bom, você se arrependeu, mas o arrependimento não é causa, o arrependimento é consequência. O arrependimento é resultado imediato. Diga, Edson, alguém leva o microfone para ele ali, faz favor, o Arnaldo. Rapidinho, por que o arrependimento é o aspecto negativo? Eu vou explicar, tá? Em suma, o arrependimento tem a ver com as coisas que me entristecem e eu vou deixar de fazer, eu não vou fazer mais. E a fé é o aspecto negativo porque é o que eu abraço e eu digo, isso eu quero. O arrependimento vai dizer, isso eu não quero mais. E a fé vai dizer, é isso que eu quero. É o que em suma, eu deixo de fazer, negativo. Não quero mais, é não, para mim é não, chega, basta. E a fé é o que eu quero. Mas a gente vai explicar, vou explicar isso. Tá? Tá claro isso, irmãos? Quando você tem uma torneira pingando, e todos os dias você vê a torneira pingando, e você vai e você limpa o chão que está molhado. Como é que você faz para resolver o problema? Bom, eu resolvo o problema assim, todo dia eu vou lá e eu limpo o chão. Qual é a forma correta de você resolver o problema? Troca a torneira, ou fecha a torneira, não deixa a torneira aberta. Então quando você olha o resultado tem alguma coisa que ocasiona, que o ocasionou, que gerou. O arrependimento e a fé são elementos como resultado da obra da graça de Deus, pela regeneração, pelo novo nascimento, e quando o pecador se volta para Deus. Ele se volta para Deus. E a primeira coisa que acontece com ele, ou as duas primeiras coisas que acontecem com ele, quando ele se volta para Deus, tem a ver com exatamente esses dois aspectos. Ele se arrepende e ele crê. Tá? Então vamos caminhar aqui. O arrependimento e a fé, então, são resultado da regeneração e do novo nascimento. A conversão que gera ali o arrependimento e a fé, resultado da regeneração e do novo nascimento. Tudo bem? Quanto isso aqui? Ok? Regeneração, depende do homem ou depende de Deus? Vamos ver se vocês entenderam. Depende do homem ou de Deus? Novo nascimento, depende do homem ou de Deus? Conversão, depende do homem ou de Deus? Arrependimento, depende do homem ou de Deus? Fé, depende do homem ou de Deus? E quem não acha nada? Porque teve gente aí que nem mexeu a boca, né? Tá ok? Os irmãos estão entendendo que isso tudo tem a ver com o Deus iniciar o processo. Quando nós fazemos alguma coisa, é tão somente como resposta e resultado, ok? Mas vamos ver alguns pontos importantes aqui. O arrependimento como aspecto negativo. Então, a ideia é o desejo e o sentimento de aversão ao pecado. Olha, o que acontece com o pecador no estado de pecado? Ele ama o pecado, porque o pecado lhe dá satisfação, lhe dá prazer, lhe dá alegria. O pecado faz com que ele se sinta satisfeito. Na conversão, porque ele foi regenerado e ele nasceu de novo, e ele se volta para Deus, ele percebe o tanto quanto o pecado causava nele nojo em Deus. Ele consegue enxergar o sentimento de Deus, de tristeza, de lamento, e ele se entristece porque ele entende quem Deus é.
e cai nele esse sentimento de profunda aversão ao pecado. Ele chora por causa do seu pecado, ele demonstra tristeza por causa do seu pecado, cai a ficha, ele vê, ele sente, ele percebe, ele ouve Deus. O que não acontecia com ele antes, agora acontece. Todos os aspectos que ele não tinha nenhuma manifestação de vida em relação a Deus, agora ele possui, ele tem, e ele vai passar a amar a Deus e vai odiar o pecado na sua própria vida. Então o arrependimento tem essa força, é um desejo e um sentimento de aversão ao pecado. Ele vai dizer não ao pecado, ele não quer mais pecar contra o Senhor. O pecado para ele se torna odioso, se torna algo terrível, se torna algo com cheiro de algo podre. Ele tem repugnância ao pecado, porque ele entende que o pecado foi a causa da própria morte do Senhor Jesus Cristo e é a causa da condenação dele mesmo. Então ele passa a enxergar Deus. E vejam que interessante, arrependimento tem a ver com Deus dar ao pecador. Então, eu me arrependi. Ok, você se arrependeu, mas o arrependimento é dado por Deus. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Bom, eu tenho 3 textos aqui, eu quero que vocês me acompanhem aí. Vamos dar uma passada nesses textos. Atos capítulo 5, versículos 30 e 31. Atos 5, 30 e 31. Os apóstolos aqui estavam presos, né? E eles estão perante o Sinédrio. E aí então são palavras deles, olha, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento para a remissão de pecados. Veja que interessante. Eles estão falando aqui ao Sinédrio, né, diante do Sinédrio. Os apóstolos estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, e aqui eles estão dizendo, apontando o dedo, digamos assim, aos líderes religiosos. Deus ressuscitou Jesus, vocês mataram o Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou. E Deus exaltou aquele que vocês mataram e que ele ressuscitou, para que vocês recebessem arrependimento e a remissão de pecados. Deus concedeu a vocês o arrependimento. Deus lhes deu o arrependimento. Deus trouxe a vocês a oportunidade da parte dele de arrependimento. Então o arrependimento foi concedido por Deus a Israel, tá? Foi concedido por Deus a Israel. Mas os gentios também receberam essa bênção. Veja Atos capítulo 11, versículos 17 e 18. Atos 11, 17 e 18. E aqui Pedro está fazendo a sua defesa do porquê entrou na casa de Cornélio, que era um pagão, era um ímpio. E aí ele vai explicar por que ele foi à casa de Cornélio. Ele tinha tido uma visão e Deus derramou do Espírito sobre Cornélio e toda a sua casa, os gentios, né, no caso. Então aqui é a entrada dos gentios na igreja. Atos capítulo 11, versículos 17 e 18. E aí então ele relata, porque ele foi questionado a razão pela qual entrou na casa de um gentio. Então 11 e 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja que interessante. Como é que um pecador é salvo? Quando ele se arrepende. Se ainda assim fosse, o arrependimento só é possível porque Deus concede arrependimento. Os irmãos estão entendendo isso? Aí você vai falar assim, pastor, a gente não faz nada? A gente tem que entender o seguinte, irmãos. Na verdade, Deus fez tudo.
Deus não fez muito, Ele fez tudo. Nós não perdemos muito, nós perdemos tudo. Então Deus recompôs tudo, ok? O arrependimento é concedido. Cai a ficha do pecador quando ele se volta para Deus, e Deus dá a ele a bênção dele se arrepender da sua vida ímpia, se voltando para o Senhor. Tem outro texto, Romanos 2:4. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer que gentios e judeus são igualmente culpados e o juízo de Deus é contra ambos. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é que conduz alguém ao arrependimento. Tá? A bondade de Deus é que conduz alguém ao arrependimento. Então, irmãos, o ponto negativo da conversão, que é o arrependimento, é onde o pecador olha para o pecado e ele passa a ter aversão ao pecado, nojo do pecado, problema com o pecado. O que ele amava e ele não tinha noção, agora ele odeia, porque ele enxerga claramente o que é o pecado. Antes o pecado alimentava a sua alma e dava prazer à sua alma. Agora o pecado traz desprazer, nojo, sujeira. Ele entende isso. E isso tem a ver com emoção. Lembrei de ti, Arnaldo. Porque o pecador, ao perceber o seu estado de pecado, ele chega ao ponto de chorar. Ele chora por causa dos seus pecados, da sua condição espiritual. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, mas o chorar ali não é por qualquer motivo. O chorar ali é resultado da bem-aventurança anterior. Bem-aventurados os pobres de espírito, os miseráveis. Eles choram, eles entendem a condição espiritual deles e por causa disso eles choram. Eles choram e eles são consolados. A visão que eles passam a ter do pecado na sua própria vida os leva a um choro profundo de tristeza, porque eles amavam aquilo que trazia ódio a Deus, e agora eles entendem quem Deus é, e eles passam a amar a Deus e a odiar o pecado. Então esse sentimento de aversão ao pecado, eu não quero mais, eu quero viver para Deus, é o que toma conta do coração, da vida desse crente em Jesus, que nasceu, foi regenerado e agora ele está se voltando para Deus em sua conversão. E um dos primeiros atos que acontece com ele é arrepender-se dos seus pecados. Tudo certo? Está claro isso aí? Vejam que coisa legal, que o arrependimento passa por 3 aspectos na vida do indivíduo. Passa pelo intelecto, 2 Timóteo 2:25. Veja que interessante. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez. Olha como é que isso trabalha na mente do indivíduo. Vai disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Conhecer plenamente tem a ver com a ideia do entendimento, da clareza, de ter claro o que é que você conhece, o que é que você sabe, o que é que você recebe, o que é que você pega. Isso tem a ver com raciocínio lógico, tem a ver com entendimento, para você poder explicar a razão da sua fé, posteriormente, obviamente, tá? Então o arrependimento passa pelo intelecto, de entender que Deus concedeu o arrependimento, e agora você entender essas coisas, você ser capaz de explicar mentalmente, racionalmente, porque Deus lhe concedeu isso. Então, intelectualmente, o arrependido é tocado, ele entende, ele pega essas coisas, ele é capaz de explicar isso, ok? Um segundo aspecto que mexe na vida do convertido, afeta a sua vontade, a sua disposição, o seu desejo. Olha Atos capítulo 26, versículo 20.
Tudo isso aqui tem a ver com arrependimento, tá? Atos 26, 20. Aqui o apóstolo Paulo está discursando perante o rei Agripa, 26, 20. E ele diz assim, o 19, olha, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e a Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O arrependimento, e na medida que o crente exercita isso, o leva a praticar obras que são compatíveis por alguém que diz que verdadeiramente entendeu o Evangelho. Então o arrependimento afeta a vontade do indivíduo, afeta o fazer do indivíduo, afeta a mudança de comportamento do indivíduo, porque agora ele vai produzir obras dignas que evidenciam que ele de fato se arrependeu. Quando alguém se arrepende, esse alguém com o seu comportamento aponta e dá sinais de verdadeiro e genuíno arrependimento. Está claro isso? Está confuso ou não? Tudo certo aí? Fala, Siqueira. Microfone para ele lá, por favor. Não entendi o aspecto. Eu só não entendi por que do aspecto negativo do arrependimento como aspecto negativo da conversão. Eu não consegui entender isso ainda. O aspecto negativo, Siqueira, tem a ver com o fato de eu não querer mais. Eu não quero mais essa vida que eu tinha. Eu vou apagar isso da minha vida. É o não. Antigamente eu olhava para o pecado e eu me alimentava do pecado. Eu estava vivo para o pecado e morto para Deus. Agora é o contrário. Agora eu morri para o pecado. O pecado não tem mais esse domínio sobre mim para me trazer prazer. Eu vou dizer não. É negativo. O pecado na minha vida agora é um zero à esquerda. Se depender de mim, é assim que vai funcionar na minha vida. Ele é negativo no sentido de apagá-lo, de não querer mais, de não desejá-lo mais, de riscá-lo da minha vida. Okay? Eu concordo que o pecado é o lado negativo, mas o arrependimento como negativo eu não entendi, entendeu? O arrependimento é o choro pelo pecado. Chorar pelo pecado, isso tem a ver, isso é positivo? É, mas o aspecto negativo é você olhar para o pecado e você dizer, eu não quero mais. É você não querer mais fazer o pecado. O arrependimento te coloca na posição de não querer mais isso. Você vai querer outra coisa. O pecado você vai subtrair, ele é negativo. O pecado vai ser riscado, vai ser, digamos, colocado para fora. O pecado vai ser jogado fora. É uma coisa negativa, é uma coisa que eu preciso me desfazer. Não me acrescenta, só é prejudicial para mim. A fé, por outro lado, é o elemento positivo, porque pela fé eu quero essas coisas. O pecado eu não quero, ele só me atrapalha. O arrependimento tem a ver com o reconhecimento de que o pecado só me atrapalha, eu não quero mais, eu vou jogar para fora. E a fé é o elemento positivo, porque pela fé eu quero, isso eu quero trazer para a minha vida, isso vai acrescentar a mim, isso vai me ser positivo, mas o pecado vai ser na minha vida algo extremamente negativo. E o arrependimento é a forma que eu tenho para manifestar que eu odeio o pecado e que eu quero que ele desapareça por completo. Não sei se ficou mais claro. Ô pastor, talvez se a gente falasse aquela afirmação de Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Ok, isso é negativo. É negativo. Isso, é. E o bem, né? Pode ser. Entendeu? Eu acho que está mais nesse sentido. Pode ser. Acho que ajuda. Então, quando uma coisa é negativa, o que eu quero fazer com essa coisa que é negativa? Eu quero me desfazer, eu quero jogar fora. O que o arrependimento faz em mim? O arrependimento produz em mim nojo
para o pecado, então eu quero me desfazer dele, eu quero me livrar do pecado, eu quero jogá-lo no lixo, eu quero pôr dentro de um saco, fechar a boca e pôr lá na rua para ser levado embora, né? Na verdade a gente fez isso em Cristo, né? Cristo foi o nosso grande lixão, onde nós colocamos tudo sobre Cristo. Deus colocou em Cristo todos esses nossos pecados. Quando cai a minha ficha, eu choro por causa disso, e o pecado só me estraga, só me destrói, só traz empecilho, eu quero me livrar disso, isso é negativo. Então o arrependimento me leva para esse aspecto de não querer, é algo extremamente ruim, que só atrapalha, é nesse sentido. Pois não, querida? Só para poder ver se eu entendi. Então vamos colocar assim, que o arrependimento daí no caso, vamos ver se te ajuda e se é isso mesmo. É algo ruim, porque você não se arrepende de algo que é bom. É isso? A palavra arrependimento já é uma coisa negativa, não é? É isso? Assim, é arrependimento negativo. A gente nunca se arrepende de algo que é bom. Então, arrependimento já é algo negativo. Sim, o sentimento de arrependimento, no relacionamento com Deus, o arrependimento é uma coisa boa, né? Que quando eu me arrependo, eu estou deixando alguma coisa para me apegar a Deus. Mas nesse sentido, o arrependimento é quando eu percebo que alguma coisa que eu fiz, de fato, vai gerar para mim e no meu relacionamento com Deus algo extremamente danoso e maligno na minha própria vida. É nesse sentido que o arrependimento é um voltar-se para Deus, mas ele tem uma característica negativa. O negativo aqui não é que o arrependimento em si é uma coisa ruim, não, no relacionamento com Deus ele é até bom, é necessário inclusive, ele é necessário, mas o arrependimento me faz olhar para o pecado e ter o nojo do pecado, e eu quero distância do pecado, eu quero jogar fora. Esse é o sentimento, tá? Tudo bem? Pois não? Eu não sou das exatas, mas o sinal de menor e maior, o sinal de menor, se eu não me engano, a boquinha é para cá, não é? É assim. Expulsa. O menor, né? Menor a gente associa negativo. É algo que está expulsando. A gente não expulsa. O arrependimento é bom, mas para expulsar, exatamente, expulsar o que é ruim, eu preciso de uma coisa boa. Sim, sim, nesse sentido. É alguma coisa que eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Essa vida que eu tinha, eu não quero mais. Eu choro porque eu tinha isso e eu não quero mais. A fé é o oposto. A fé é quando eu abraço. A gente vai ver isso daqui a pouco. A fé é quando eu abraço. Isso eu quero. Isso vai me agregar. Isso vai me construir. Isso aqui vai me destruir. Isso aqui é negativo na minha vida. O pecado é negativo. O arrependimento me leva a chutar o pecado. Tá? É nessa perspectiva. Vamos caminhando aqui. Talvez fique mais claro ainda depois aqui na sequência. Tá? Então, a vontade, o arrependimento vai me levar a produzir obras dignas de alguém que de fato define-se que, olha, eu me arrependi de todos os meus pecados, a minha vida agora é nova. Vamos ver, você arrependeu mesmo? Como é que está a sua vida? É essa a ideia, tá? E passa também pela emoção. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 10, tem um aspecto bem interessante aqui nesse texto, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então tem duas tristezas aqui, uma tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza de Deus produz arrependimento. Gente, o arrependimento, quando bate em alguém, e aqui nós estamos falando não de remorso, tá? Nós estamos falando aqui de um sentimento que afeta a nossa comunhão com Deus. Essa tristeza que temos pelo arrependimento, e o arrependimento é, de fato, quando eu reconheço que eu fiz algo que eu não deveria fazer, e isso me leva a chorar, né? Isso me leva a entrar num estado de tristeza, me leva para mais perto de Deus. A tristeza, segundo Deus, me leva ao arrependimento. A tristeza é um sentimento de angústia por reconhecer
que alguém eu fiz alguma coisa e eu ofendi alguém, eu cometi um erro contra aquele que é o meu Senhor, e isso então me leva a chorar, a sentir essa tristeza profunda diante de Deus, ok? De modo que o arrependimento passa por todos esses aspectos, ele mexe com a nossa mente, com a nossa razão, ele mexe com a nossa vontade, com aquilo que eu preciso produzir como resultado, mas mexe também com a minha emoção diante do Senhor. E aí entra a questão da emoção, né? Nesse aspecto, digamos assim, desse sentimento de tristeza profunda, né? Que é um aspecto que vai me levar a depois, né? O outro sentimento é um sentimento extremamente positivo que a gente vai passar a ver agora na sequência. Tá ok? Podemos ir adiante aqui? Talvez quando a gente juntar o aspecto positivo, dê para clarear melhor aqui. Vamos lá. A fé então como aspecto positivo da conversão. Agora é o meio pelo qual o pecador regenerado e nascido de novo toma posse da bênção de Deus com base em suas promessas. Então, se o arrependimento é alguma coisa que mexe comigo e eu olho para o pecado e eu quero me desfazer dele, eu quero empurrá-lo para longe, eu quero colocá-lo no lixo, pela fé, o sentimento é o contrário. Pela fé eu quero que alguma coisa que eu não tinha, agora eu quero ter, isso eu quero para mim, isso eu vou pegar, isso aqui eu vou abraçar. O pecado eu vou jogar para fora, eu vou correr dele, mas pela fé eu vou me aproximar, eu vou me apropriar do que Deus tem para mim. Então é o lado contrário. Um eu me desfaço, o outro eu desejo. Um eu odeio, o outro eu amo. Um eu quero distância, o outro eu quero aproximação. Nesse sentido que um é negativo e o outro é positivo. Ok? Não sei se isso ajuda, né? Mas vamos lá. Vejam que interessante como que a fé também é obra de Deus gratuita. Então a fé não é minha? Não sou eu que produzo fé? Não, não é. Mas eu não posso produzir fé? Não, não pode, meu irmão. Você não tem capacidade de produzir fé. Fé é um instrumento que Deus dá. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Bom, eu tenho aqui 3 textos para a gente pensar. Vamos lá, Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vos foi concedida a graça. Não é alguma coisa que você foi lá e conquistou, mas você recebeu. Foi dada a você a graça de crer nele. Crer em Jesus é um benefício da parte de Deus. Ok? Outro texto, Efésios 2:8 e 9. Esse texto é muito conhecido, né? Os irmãos inclusive sabem de cor. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, olha só que interessante. A salvação mediante a fé não vem de vós, isso é dom de Deus. Dom é presente, é graça, é comunicação. Deus é quem dá, Deus é quem oferece, Deus é quem disponibiliza. Tá ok? Olha outro texto que é interessante e forte também. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então, de acordo com esse texto, quem é o autor e consumador da fé? Jesus Cristo. Nós não somos geradores de fé, nós recebemos da parte de Deus fé. Agora, na obra da salvação, essas coisas nos são comunicadas e automaticamente elas passam a fazer parte de nós. Porque vejam, eu recebo da parte de Deus a concessão de Deus para o arrependimento, eu recebo da parte de Deus a graça de ter fé, e isso está na conversão, mas a conversão é resultado imediato do novo nascimento, que é resultado imediato do quê? Da regeneração. Deus é quem aplica sobre mim todas essas coisas. Eu estava morto em meus delitos e pecados, eu não tinha condições nenhuma a partir de mim mesmo de ter esses elementos. E eles me são comunicados, eles me são dados. Eu tomo posse deles a partir do momento em que Deus me comunica todas essas verdades espirituais. E também o aspecto da fé que eu desejo, né, que eu vou querer,
também envolve os aspectos básicos e fundamentais da nossa vida e da nossa existência. Passa pela nossa mente, passa pela nossa vontade, passa também pela nossa emoção. Olha que interessante, Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Atos 20, 21. Aqui o apóstolo Paulo reuniu ali os presbíteros da igreja de Éfeso, e olha que interessante a forma como ele coloca: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção para a palavra aqui traduzida por testificando. O que é testificar, irmãos? Testificar é argumentar, testificar é ensinar, testificar é mostrar, testificar é comprovar, é dar razão, é explicar, tá? Aqui tem os dois elementos, o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que Paulo está dizendo aqui com esse texto? Olha, quando eu estive entre vós, eu ensinei vocês de uma forma racional, eu ensinei vocês de uma forma organizada, eu ensinei vocês exatamente como que em Cristo todas as coisas funcionam, todas as coisas se complementam. Vocês devem ter o entendimento, o raciocínio, a lógica de que em Cristo tudo se cumpre. É entendimento, é razão. Lembra quando Pedro diz lá na sua carta que a gente precisa estar pronto para dar testemunho da razão da nossa fé? Por que a gente crê do jeito que a gente crê? A fé não é um elemento grotesco, sem fundamentação. A fé está fundamentada em fatos históricos. São elementos históricos. Jesus Cristo tinha CPF, RG, endereço. Ele tinha sangue correndo em suas veias, talvez o mesmo tipo sanguíneo seu. Ele foi homem, tanto quanto eu e você. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu ensinei vocês, eu testifiquei vocês que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as coisas. E vocês podem pegar todos esses ensinos e comprová-los. Vocês podem estudar isso, testificando aqui para vocês, tá? Então isso tem a ver com a razão de você entender esses aspectos todos ali com a fé. Outra coisa, afeta a vontade, Romanos 1, 4 e 5. A fé afeta a vontade. O apóstolo está iniciando aqui a sua carta aos Romanos, né? Então ele está falando acerca de Jesus Cristo, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Vejam que interessante, obediência por fé. Amanhã a gente vai fazer a conversa franca sobre obediência a Deus, né? Paulo linka aqui a obediência como a fé. É o que Tiago vai fazer, né? Ele vai dizer isso: olha, se alguém tem fé, ele vai demonstrar a sua fé através das obras. O que são obras em Tiago? É obediência. Ele cita inclusive Abraão. Não foi por obediência que Abraão demonstrou que tinha fé, só que ao invés de usar a palavra obediência, ele usa obras. Não é obras de caridade para ser salvo, não, é manifestar no comportamento que a fé está presente. Como é que você manifesta no comportamento que a fé está presente? Pela obediência. O que Abraão fez? Deus fala para Abraão: pega o teu filho e sacrifica para mim. Você crê e confia em mim? Creio e confio. Então você pega o teu filho e sacrifica para mim? Ok, Senhor, eu vou sacrificar o meu filho por ti. Ele vai para sacrificar o menino. O que é isso? É obra. Obra que é obediência. Obediência por fé. Irmãos, fé conduz à obediência. Obediência implica em comportamento. Obediência me coloca no caminho de andar com Deus de forma obediente a Deus. Eu desejo isso, eu quero isso para a minha vida. É algo que eu não vou repudiar ou repugnar, ao contrário, é algo que eu vou abraçar, eu desejo. Eu dou as costas para o pecado, me volto para Deus e eu vou andar com o Senhor.
me arrependo dos meus pecados, choro por causa deles, mas me alegro. E o próximo sentimento tem a ver exatamente com esse sentimento de alegria, de paz com Deus, de poder andar com Deus. Isso eu quero, isso eu vou abraçar. O pecado eu vou, que tenazmente me assedia, eu vou jogar fora. Mas andar com Deus e estar com Deus eu vou abraçar. E tudo aquilo de Deus eu creio, eu passo a crer. O que eu não cria, agora eu creio, agora eu quero. Isso me leva ao terceiro aspecto aqui, ó. Que é exatamente a paz com Deus, um sentimento de paz. Olha só, isso tem a ver com a emoção. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então agora eu tenho paz com Deus. Então vejam a seguinte situação, irmãos. Eu estou vivo para o pecado e morto para Deus. Vivo para o pecado e morto para Deus. Tá? Ok. Deus me regenera. Eu não via nada acerca de Deus. Deus me regenera, agora eu vejo Deus. Os meus pecados me colocam na posição diante do juiz de me condenar. Eu vou entender isso com a justificação, tá? Estou adiantando. Mas ao invés de Deus me fulminar e me condenar, o que é que Deus faz? Ele me adota como filho, me justifica. Isso vai trazer para mim o quê? Paz. Você já ouviu aquela expressão? Quem deve, o quê? Quem deve tem medo, quem deve teme. E não é verdadeiro isso? O sujeito que tem problema com a justiça, passa a polícia lá com o camburão, com o sirene ligado, o que é que ele faz? Ele corre. Ele tem medo. Ele tem medo da justiça. Imagina um pecador diante de um Deus justo que vai condenar todos os pecados de um pecador. Mas pela fé que Deus coloca no seu coração, e agora ele se voltou para Deus, e ele passa a crer em Deus, em todos os aspectos da sua vida, ele tem paz, ele não tem medo de Deus, ao contrário, ele tem paz com Deus. Ele enxerga que Deus estendeu a sua mão para dar a ele paz. Percebe isso? Qual é o sentimento de alguém que, na perspectiva de ser condenado, percebe que a sua dívida foi paga e que agora ele não precisa mais ter medo de Deus? É paz. Que sentimento brota no coração de alguém, irmão? Qual é o sentimento? Qual seria o seu sentimento diante de um quadro desse? De perceber que você tem paz com Deus e não medo de Deus. Que sentimento? Oi, Esther? Gratidão. Tem algum outro? Oi? Segurança, alegria, amor. O que mais? Algum outro sentimento, não? Arnaldo, isso não mexe com a emoção da gente? Eu olhar para Deus e que eu estava caminhando a passos largos para o inferno, e agora quando eu me volto para Deus, ao invés de ver um Deus carrancudo, um Deus irado contra mim, um Deus já me condenando, é um Deus que vai abrir os braços e dizer para mim, vem para mim. Eu vou resolver aqui todos os teus problemas. E eu passo a olhar Deus de outros olhos, com uma outra forma, com uma outra maneira. Eu não enxergava Deus, agora eu enxergo. Eu não sentia, não ouvia Deus, agora eu ouço. E ao me voltar para Deus, todos esses aspectos mexem com toda a minha existência. Então a minha mente vai entender essas coisas, a minha vontade vai ser afetada e eu vou produzir, eu vou caminhar com Deus, eu vou andar com Deus, né? Eu vou crer no Senhor verdadeiramente, né? E eu vou viver para o Senhor, né? Eu vou viver para o Senhor, e os sentimentos das minhas emoções em relação a Deus vão ser afetados de forma tremendamente positivas, tá? Então aqui você tem dois sentimentos dentro da conversão, o arrependimento e a fé, uma que eu quero expurgar da minha vida e outra que eu quero abraçar, tá? Tudo bem? Clareou um pouquinho melhor, Siqueira? Ok? Deixa-me
compartilhar com os irmãos um outro aspecto da fé, irmãos, que isso que eu creio que é confuso para muita gente, tá? Eu acho que ajuda a gente, como filho de Deus, a pensar um pouco nesse aspecto do nosso relacionamento com o Senhor. Não faz muito tempo eu dei um estudo desse para as irmãs lá da SAF, tá? E eu acho que eu usei alguns desses exemplos, mas eu tenho aqui um quadro. Eu acho que é muito importante a gente entender bem esse aspecto aqui para a gente não cair num risco que é muito comum, especialmente no campo aí dos neopentecostais, tá? Então, compreendendo um pouquinho mais sobre a fé. Então, quando a gente fala de fé, tem dois aspectos da fé que a gente considera. Primeiro, o que Deus diz que faz pelo pecador salvo, ok? Então eu dou alguns exemplos aqui. Então a ideia aqui é de Deus, quando Deus promete fazer alguma coisa, tá? Então vamos lá. Deus promete que vai fazer alguma coisa. E aí eu coloco aqui alguns exemplos. Por exemplo, Gênesis 3,15. O que tem em Gênesis 3,15? Os irmãos lembram? Aquele texto lá, de Deus prometendo trazer o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, tá bom? Deus prometeu fazer isso? Sim ou não? Qual é a chance disso não acontecer? Oi? Qual é a chance disso não acontecer? Eu crendo ou não crendo nisso, isso vai acontecer ou não vai? Deus falou que vai fazer, quem é que interfere? Quem é que altera esse cronograma de Deus? Quem pode impedir isso, Deus de fazer isso? Ok? Outro texto, Isaías 7,14. O que é que tem em Isaías 7,14? É o Emanuel. É a promessa de Deus, através do profeta, de enviar o descendente da mulher, né? Só que de uma outra forma agora. Alguém lê para nós aí. Vamos, gente? Isso. Isso. Então a Virgem vai dar à luz um filho e o nome da criança vai ser Emanuel. Isso aí se cumpre em quem? Em quem que cumpre? Jesus Cristo. Qual é a chance disso não acontecer? Já aconteceu, né? Mas pensa nos irmãos lá do Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, da Virgem. Qual era a chance disso não acontecer? Tinha chance, tinha possibilidade disso não acontecer? Deus falou que vai fazer? Ele vai fazer? Ok? Tudo certo? Vamos lá, um outro aqui, Marcos 9,31. O que tem em Marcos 9,31? Marcos 9,31, Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu vou ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, eu vou ser preso, vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É isso que Jesus está dizendo ali em Marcos 9,31. É claro que já aconteceu, mas pensa para os discípulos. Jesus falou que isso ia acontecer. Qual é a chance disso não acontecer? Se Deus falou que vai fazer, o que é que Deus vai fazer? Vai fazer, redundou, né? Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas e se alguém não crê? Tá bom, então vamos supor que ninguém crê naquilo que Deus disse que vai fazer. Interfere em alguma coisa? Se Deus falou que vai fazer, depende de alguém crer ou não crer? Se Deus fala que vai fazer, você crê ou não, não faz a menor diferença. Você crê ou não, não altera nada. Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. É de cima para baixo. Deus fala de cima para baixo. Eu vou fazer. Um outro exemplo, Colossenses 1, 13 e 14. Aqui o apóstolo Paulo falando, né, o que Jesus Cristo já tinha feito. A ideia de nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bom, Deus, nesse caso, através de Paulo, disse que já fez. Já está feito.
É de cima para baixo. O fato de Deus falar que vai fazer, Ele vai fazer. Se eu crer ou não, não vai alterar absolutamente nada. Ele vai fazer, já fez. Um outro texto, Apocalipse 1, 7 e 8. O que é que tem Apocalipse 1, 7 e 8? Oi? Isso, é um texto se referindo à segunda vinda do Senhor Jesus. Tá bom, então Jesus vai voltar? Segundo a Bíblia vai. Esse texto aí, o próprio Jesus na revelação para João, diz que vai voltar. Tem como Jesus não voltar? Sim ou não? Ah, mas de repente, quem sabe, talvez Deus mudou de ideia, Jesus não volta mais não. É possível Jesus não voltar? Eu crendo ou não, Jesus vai voltar, sim ou não? Vai. Por que que é assim? Porque Deus lá de cima está falando que vai fazer. Então preste atenção no seguinte, meu irmão. Qual é o exercício da fé aqui? Deus lá de cima falou que vai fazer. Qual é o papel da fé? O papel da fé não é convencer Deus a fazer alguma coisa. O papel da fé é eu abraçar o que Deus disse que vai fazer. Ele disse que vai fazer, qual é o papel da fé? Eu creio. Percebe? Eu creio. Não é a minha fé que determina se Deus vai fazer ou não. A minha fé é um elemento que Deus me dá para eu crer no que Ele disse que vai fazer e Ele vai fazer. Então, quando Ele disse que vai fazer e eu exerço fé naquilo que Deus disse que vai fazer, eu abraço e eu me submeto. Eu tão somente recebo, eu pego. Isso é um elemento palpável. Deus disse que vai fazer e vai. É de cima para baixo. E quando é o contrário? É de baixo para cima. Aqui é que tem o problema. Aqui é que tem um problema. Então vamos lá. De baixo para cima. Então agora é o contrário. Deus está lá em cima e o pecador está aqui embaixo. E agora então o pecador vai pedir a Deus. É o contrário. Do lado esquerdo, Deus promete fazer. Agora do lado direito é o pecador que pede a Deus para fazer. Ok? Aí a gente tem dois textos que eu quero mostrar para vocês aqui. O primeiro deles é Romanos 8, 26. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. Nesse texto, Romanos 8, 26. Veja um ponto interessante e importante aqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. E qual é a nossa fraqueza? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então vamos lá. Nós não sabemos orar como convém. Quem está dizendo isso? A Escritura. Então eu sou um pecador salvo, eu vou fazer um pedido a Deus, só que o meu pedido a Deus esbarra, por exemplo, nesse texto aqui. Esse texto aqui está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Aí eu faço uma oração a Deus que não convém. Aí eu vou exercitar a fé. Porque o exercício da minha fé vai convencer Deus a me dar aquilo que eu estou pedindo. Dependendo do tamanho da fé que eu tenho, eu posso convencer Deus. Dependendo do tamanho da fé que eu tenho, eu posso ficar muito aquém. E aí Deus olha para mim e fala assim, viu, tua fé não foi suficiente. Se você tivesse um pouquinho mais de fé, você podia me convencer. É assim que funciona? Não. Irmão, se eu não sei orar como convém, eu corro o risco de pedir alguma coisa para Deus e Deus me dá, e o que é que Deus vai fazer comigo se Ele me der alguma coisa que eu peço a Ele que não me convém? Se Deus me der alguma coisa que não me convém, que eu estou pedindo, Deus está me prejudicando. O exercício da fé não é quando eu convenço Deus a fazer o que eu desejo. O exercício da fé é quando eu me convenço de que Deus está certo e que verdadeiramente eu abraço aquilo que Deus falou que vai fazer. Oi? É. Sim. Não entendi. Deus já tinha resolvido. Ah, sim, sim. Nesse caso, sim.
eu já estou em Sim. tremenda Ok. comunhão com Deus, Ok. o Espírito de Janeiro me faz orar e pedir a Deus. Sim, nesse caso sim, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Qual é a frustração de muito crente por aí? É achar que vai tentar que pode convencer Deus lhe dar algo. A fé é a capacidade que alguém tem de convencer Deus de Deus atender aos pedidos. Essa definição é uma falácia, é um problema gravíssimo, tá? E aí eu tenho outro texto, que é um texto bem conhecido, de 1 João, capítulo 5. João capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, e se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, que é segundo a sua vontade, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então assim, quando eu peço alguma coisa a Deus, eu preciso pedir alguma coisa a Deus, no sentido de que a vontade dele seja feita. Eu não posso pedir alguma coisa para Deus achando que eu vou convencer Deus de me dar algo que eu tanto preciso. De repente, na ótica de Deus, eu não preciso. Se Deus for dar algo para mim que eu acho que é necessário, mas que o próprio Deus sabe na sua sabedoria infinita, que não vai ser bom para mim, que bom que Ele não me dê. Tá? Por que eu estou trazendo isso aqui? Que dentro desse elemento fé, há uma certa confusão por parte de muitos que leem a Bíblia e dizem que entendem o Evangelho e se relacionam com Deus nessa perspectiva. Um exemplo bem prático em relação a isso é Paulo. Quando Deus coloca em Paulo aquele tal espinho na carne. E aí diz o texto que Paulo orou pedindo para Deus tirar o espinho quantas vezes? 3. Foi isso? E Deus disse a Paulo, não Paulo, o espinho vai ficar aí. E o espinho tinha um objetivo, o texto é muito claro ao dizer que tinha um objetivo. O objetivo do espinho na carne de Paulo era para que Paulo não se ensoberbecesse. De antemão, na sabedoria infinita de Deus, se não tivesse o espinho, o que é que aconteceria com Paulo? Ele seria um homem ensoberbecido. Deus pode usar um homem ensoberbecido? Não, Deus não vai usar um homem ensoberbecido. Deus não tem prazer em pessoas que são soberbas. Então, para manter Paulo em humildade, Deus, na sua providência, em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, manteve um espinho na carne de Paulo. Para o bem de Paulo, quando ele pede a Deus 3 vezes, tira o espinho, era um pedido, daqui para cima, de baixo para cima. Deus disse, não, o espinho vai ficar para você não se ensoberbecer. E então Paulo entende e disse, ok, então o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, tá? Microfone aqui para a Daiane, por favor. Então, há uma diferença, irmãos, quando Deus diz que vai fazer, que é de cima para baixo, e quando eu peço alguma coisa de baixo para cima para o Senhor. Fale, irmã. Pastor, e como que explica quando está aquela passagem, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bateis e abrir-se-vos-á? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ok. Uma das formas da gente fazer a leitura das Escrituras e fazer uma interpretação correta é a gente fazer uma leitura do todo da Escritura. A principal regra de interpretação das Escrituras é a seguinte: a Escritura interpreta a própria Escritura. Então vamos supor que eu pegue esse texto de forma isolada, tá? E eu vou me dirigir a Deus nesse texto e dizer, Senhor, esse texto aqui está dizendo que se eu pedir, eu vou ter, a porta vai abrir, então eu quero um pedido do Senhor aqui. O Senhor, nesse texto aqui, está me dando um cheque em branco, eu posso pedir ao Senhor qualquer coisa, certo?
É isso? Como é que eu sei que não é isso? Porque no conjunto do todo da Escritura, no todo da Escritura, eu vou compreender que existe uma vontade de Deus que impera, que está acima de qualquer outra coisa. Então, quando eu peço alguma coisa para Deus para me abençoar. Se a gente tentar encaixar esse pedido de Paulo nessa oração que ele faz para tirar o espinho, pedir e dar-se-vos-á. Senhor, tira o espinho. O que é que Paulo precisava? Se ver livre daquilo que lhe incomodava. Eu tenho uma coisa aqui que está me incomodando, é esse espinho. O Senhor tira para mim. Quando Paulo entende o programa de Deus na vida dele, o que é que muda? Deus muda ou Paulo muda? Paulo muda, porque Paulo entende o programa, o cronograma, a história que Deus está desenvolvendo na vida de Paulo. Então, o pedir e dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, buscar e achareis, verdadeiramente, eu devo fazer isso. Eu devo pedir, eu devo bater, eu devo buscar, mas eu preciso também compreender e entender que o que eu peço, que eu bato, que eu busco, talvez não seja exatamente aquilo que vai trazer a plenitude de satisfação que eu estou esperando. Então eu preciso me submeter inteiramente ao Senhor. A minha grande alegria não vai ser em receber de Deus o que eu quero, como se eu tivesse um cheque em branco para preencher a meu bel prazer, mas no compromisso que eu tenho com o meu Deus, que também tem compromisso comigo de cuidar de mim, de me dar o que Ele sabe que é melhor, e eu me submeto a Ele. Então, numa sintonia e numa intimidade com Deus, eu vou aprender, inclusive, a pedir as coisas certas, a bater da forma certa e a buscar da forma certa. Então, eu tenho que olhar um texto bíblico à luz de um conjunto maior das Escrituras como um todo, tá? Tem aquele outro texto que também, de certa forma, é um pouco difícil, né? Jesus diz assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai pedir a um monte, sair daqui. Pensa bem um negócio desse. Um grão de mostarda é pequenininho, né? E aí os discípulos dizem para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 3 vezes tá bom? 7 vezes, né? Tá bom? Aí Jesus diz, não, 7 não, 70 vezes 7. Aí qual que é a resposta de Pedro para Jesus? Qual que é a resposta de Pedro para Jesus? Quando Jesus diz 70 vezes 7, o que é que Pedro pede para Jesus? Não lembra? Senhor, aumenta-nos a fé. Não é isso? Jesus conta uma história. Qual é a história que Jesus conta? Quando um escravo chega do campo e ele vai se assentar na mesa com o seu senhor, e o senhor manda ele fazer alguma coisa, qual é a postura do servo? Ele está chegando do campo, chega na casa, o seu senhor lhe manda fazer alguma coisa. Qual tem que ser a postura do servo, do escravo? Obediência, certo? Não é isso? Então tá, então ele chegou, o Senhor mandou ele fazer alguma coisa e ele vai obedecer. Pedro, perdoar não é questão de fé, perdoar é questão de obediência. Do mesmo jeito que o servo chega na casa, o Senhor pede para ele fazer alguma coisa, ele não precisa de fé para fazer, ele precisa de obediência. Fé você já tem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas extraordinárias. Fé você já tem. Você quer fé do quê? Do tamanho de uma melancia? Ou de um caroço de manga? Fé você já tem. Você não precisa de mais fé. Você precisa de obediência. Às vezes, Dayana, a gente confunde o que é obediência na perspectiva de tentar convencer Deus, e isso às vezes a gente chama de fé. De tentar convencer Deus para Deus fazer alguma coisa. Eu preciso de obediência. Quando Jesus ora ao Pai, passa de mim esse cálice,
Jesus complementa: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Então, esse texto, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, é um grande incentivo de Jesus para a gente sim, verdadeiramente, crer que Deus pode fazer, sem nenhuma sombra de dúvidas. Oi. Que Jesus disse, é na sequência dele que Jesus diz que um pai, né, não vai dar pedra para o filho que, né? É que às vezes a gente pede pedra, né? Sim, pode ser. Se a gente unir isso aí com Romanos 8, a gente ora o que não convém. A gente pede errado, pede pedra. Então, o que eu preciso crer? Irmãos, Daiana e irmãos. Quando Deus promete, devemos crer que Ele vai fazer. Ele promete, Ele vai fazer. Não há problema. Eu posso crer, Ele vai fazer. Então Jesus disse aos seus discípulos: olha, Deus sustenta os pássaros do campo e Deus veste os lírios do campo. Deus não vai cuidar de vocês? O que é que Jesus está dizendo? Deus cuida dos seus. O texto está dizendo que Deus cuida dos seus. Jesus disse isso? Disse. Tem alguma chance de Deus não cuidar daqueles que são dele? Sim ou não? Pode ser que talvez o cuidado que Deus tenha para conosco não seja muito do jeito que a gente gostaria que fosse. Concordam comigo? Às vezes parece que o cuidado de Deus não é do jeito que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que o cuidado de Deus resolvesse todos os meus problemas, assim, ó, e que eu não tivesse absolutamente nenhum problema. Não. A promessa de Deus e do Senhor Jesus não foi que nós nunca teríamos problemas. Ao contrário, Jesus disse assim, ó, vocês vão passar por tribulações. Então, preste bem atenção nisso. É vontade de Deus que também nós passemos por tribulações. Você tendo fé nisso ou não, isso vai acontecer, viu, Tânia? Você crendo que vai passar por tribulação ou não crendo, vai passar. Porque isso o Senhor Jesus disse que iria ter. Ok? Qual é o exercício da minha fé? O exercício da minha fé é que na tribulação Deus cuida dos seus. Eu sou cuidado pelo Senhor. Eu vou passar pela tribulação e Deus vai me cuidar na tribulação. Tá? De cima para baixo. Então, quando Deus promete, devemos crer que Ele vai fazer. Agora, quando pedimos, devemos crer que Deus pode fazer, Ele fará se for sua vontade. A minha satisfação não está em Deus atender o que eu quero. A minha satisfação está em saber que o meu Deus me ouve. E Ele vai responder a oração de uma forma abençoadora, até mesmo se for um não. O não de Deus me abençoa, porque o não de Deus me impede que eu receba alguma coisa que não convém, que eu lhe peça de forma equivocada e sem saber o que eu estou pedindo. Tá ok? Ajudou, Daiana? Tem uma pergunta? Pode fazer. Pode perguntar. Eu estou tentando encaixar o que você falou aqui na minha cabeça. Tá, a gente pode amadurecer isso depois, tá bom? Fico inteiramente à sua disposição, ok? Pois não? Mas essa compreensão correta da fé, que deve ser assim, conforme o senhor está explicando, não impede que nós levemos a Deus todas as nossas necessidades, né? Não, sem Isso dúvida. demonstra a nossa dependência de Deus, né? Sim. Então, muitas vezes, sim, a gente pede errado, mas a gente tem que colocar diante de Deus tudo, né? Sim. Mostrando essa dependência. Sim. Agora, a resposta dele realmente é dele, é sim ou sim. não, ou, enfim. É. A Isso resposta é dele, né? Isso é mandamento de Deus. Exato. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus pelas orações e pelas súplicas. Exatamente. Deus é o nosso Pai. Nós devemos pedir, né, ao Senhor.
A questão é, como é que eu devo crer? Tá? Deus não tem compromisso com a minha fé, com aquilo que eu quero. Deixa eu mudar a frase. Deus não tem compromisso com o que eu quero. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, quando eu peço para Deus fazer alguma coisa, Deus pode ou não fazer. E a beleza disso tudo é que eu encontro satisfação e alegria, mesmo quando meu Deus diz para mim, não. Crer que Deus está certo é uma forma de achar consolo, paz, alegria e segurança. Deus sempre está certo. Eu nunca vou conseguir concorrer com Deus e convencer Deus de que eu estou certo e Ele está errado. Então o meu desejo de alguma forma forçar Deus a atender um pedido que eu tenho é na perspectiva de que eu sei mais do que o Senhor aí em cima. Tá? Bom, eu introduzi esse aspecto aqui da fé na perspectiva, irmãos, de que na conversão, quando nós damos as costas ao pecado, né, e nos voltamos para Deus, e eu vou abandonar essas coisas que eu fazia, os meus pecados, né, e agora eu vou abraçar Deus. O exercício da fé é o meio pelo qual eu abraço Deus, e essas coisas todas eu desejo para mim, eu quero para mim, e eu vou me relacionar com Deus de uma forma abundante e cheia de Deus, tá? E isso me leva, posteriormente, ao próximo aspecto da conversão, que é a justificação, tá? E aí eu vou enxergar pela fé o que é que Deus em Cristo faz por mim com todos os meus pecados, tá? Lembrem-se, esses itens nós estamos vendo-os individualmente, mas eles acontecem de forma concomitante, tá? Justificação não vem 3 meses depois da conversão, e vem 2 meses depois do novo nascimento, e vem 8 meses depois da... Não, eles são automáticos, eles são um após o outro, imediatamente um após o outro, eles vão acontecendo em cadeia, um após o outro, e juntos, mas um vai conduzindo aí ao outro, tá ok? Então a gente está estudando separadamente, mas a gente tem que lembrar que tudo ali está absolutamente encaixado. Então Deus implanta a vida em quem está espiritualmente morto. Esse alguém recebe vida, ele manifesta a vida, ele dá sinais de que ele está vivo para Deus. Ao dar sinais que ele está vivo para Deus, ele se volta para Deus, ele se arrepende dos seus pecados e ele crê no Senhor. Ok? Esses são os aspectos. Então, como conclusão, a gente pode dizer assim que a conversão é a evidência da regeneração. A gente não pode ver a regeneração, mas a gente pode perceber os efeitos que a regeneração produz na vida de um regenerado. E talvez o efeito mais notável da regeneração seja a conversão. Que é a mudança de vida. A gente não chega para o irmão e olha para o irmão e fala assim, aquele ali é um regenerado, é um novo, nasceu, mas aquele cara se converteu, porque aquele cara vivia no boteco e agora ele está lá na igreja buscando a Deus. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Aquele cara, enfim, resolveu que quer viver, e ele demonstra, né, através de comportamentos, essa conversão. E aí vem os 2 aspectos que eu acho que para mim ficou claro, que provocou uma certa dúvida no início, que de fato são 2 movimentos. Você se afasta do pecado, e aí é o aspecto negativo, né? Se afastar. É óbvio que no plano espiritual o arrependimento é extremamente positivo para a vida do crente, é óbvio. Nesse sentido, mas no sentido de ser negativo é isso, você se afasta, você vira as costas e diz não para tudo que ofende ao Senhor. E positivo no sentido de querer se aproximar de Deus, de se relacionar com Ele, de buscar Ele cada vez mais. E também acho que outro aspecto também que eu acho que é importante, pastor, é isso mesmo então, né? É isso mesmo. É a questão de que a conversão, ela não é só uma mudança de hábito, de comportamento, ela também muda a nossa natureza. Nós deixamos de ser seres absolutamente carnais e passamos a andar
no espírito, a buscar as coisas espirituais, né? A ter uma visão, até a mente de Cristo, como a palavra do Sim, Senhor diz, sim. né? Então, provoca essas duas alterações, não só de comportamento, de evidência, mas a própria natureza daquele que é convertido é transformada. Sim. Por isso, você passa de ser de andar na carne, de buscar satisfazer a tua vontade, os teus desejos, e andar no espírito, como diz a palavra. Sem dúvida, isso? é isso mesmo. Isso vai ficar muito mais claro, Fábio, quando a gente entrar aqui na santificação, tá? A conversão, de fato, é a mudança de direção, né? Aquele fulano lá é regenerado. Não, ele é a ideia da conversão é mudança de direção. Ele está caminhando em direção ao pecado e se afastando de Deus. E agora a conversão é a mudança. Ele foi regenerado, ele manifesta os sinais de vida, novo nascimento, e ele enxerga essas coisas. Ele não enxergava, agora ele enxerga. Fala, eu estou indo para o lugar errado. Eu estou indo para o lugar errado. Eu preciso me voltar para Deus. E aí ele renega o pecado e ele abraça Deus. O arrependimento é renegar o pecado e o abraçar Deus é o exercício da fé de caminhar em direção a Deus. Tá? E evidentemente, quando ele se volta para Deus, nesses aspectos, Deus vai justificar os seus pecados. E aí a obra de Cristo, né, na cruz, todos os pecados passados, presentes e futuros, a gente vai ver isso também no próximo estudo nosso. Ok? Certo, irmãos? Tudo certo, Tiago? Tá claro isso aí? Ajudou? Tá ajudando? Tá? Tá, beleza. Irmãos, lá atrás, Claudinei, né? Certo aí, Claudinei? Tá claro isso aí para os irmãos? Beleza? Abel, tá aí mais distante? Ok? Tudo bem. Vamos orar então, queridos. Senhor, nós ficamos sem palavras para refletir e pensar diante do Senhor sobre quem nós éramos, para onde nós iríamos. Estávamos cegos, mortos, escravos do pecado, não tínhamos esperança nenhuma. Nossa vida estava fadada à condenação eterna. E se o Senhor não fizesse nada por nós, o Senhor não seria injusto. O Senhor não seria injusto. Mas aprove ao Senhor, na majestade da infinita misericórdia do Senhor, aprove ao Senhor nos chamar, nos regenerar, nos fazer nascer para Ti, trazer conversão às nossas vidas, conceder a nós o arrependimento e a nos agraciar com a fé. Aprove ao Senhor, ó Deus, permitir que conheçamos ao Senhor, saibamos quem Tu és. Aprove ao Senhor nos dar o prazer de poder nos deleitar no Senhor, numa comunhão com o Senhor. Aprove ao Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia, nos amar através de Jesus Cristo e nos justificar de todos os nossos pecados, nos adotar como Teus filhos e imprimir em nós santidade, pois participamos agora da santidade do Senhor, e nos preparar, ó Deus, para o encontro com o Senhor Jesus na glória. Obrigado, ó Deus, por Tua obra, por Tua graça e por Tua bondade sobre nós. Obrigado mesmo, ó Deus. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor para nós. Conduz-nos em paz agora de volta aos nossos lares, com a Tua bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Ok, queridos, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar um WhatsApp. Se quiser também, aqui agora, estou à disposição, tá bom? Vamos lá, estou à disposição aí, se eu puder ajudar ainda, estou aqui. Ok, queridos, uma boa noite, ótimo descanso, ótima semana a todos os irmãos aí, ok?